Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu venho dar prosseguimento ao novo quadro do canal em que eu apenas leio uma crônica do início ao fim. E o escritor escolhido de hoje foi um professor, teólogo, filósofo, cronista, Rubem Alves. Um homem que eu, Carlos Siqueira, pessoalmente, tenho como referência daquele tipo de escritor que escreve poeticamente ao mesmo tempo que filosoficamente, mencionando 1000 outros escritores ao longo do texto. E a crônica de hoje ainda é naqueles moldes que eu já trouxe anteriormente no canal, que é da crônica reflexiva. Mas essa eu não diria que é assim comovente como as outras duas que eu trouxe anteriormente o foram. Não, essa aqui é mais uma provocação, a começar pelo título, Esquecer de Deus. Lembrando que o Rubem Alves ele foi teólogo e depois foi até rechaçado pela religião. Pois bem, gente, hoje eu trago Esquecer de Deus, de Rubem Alves, presente neste livro que eu li muito recentemente, que é eu já ia falando errado, Um Céu numa Flor Silvestre, a beleza em todas as coisas. Muito bem, meus amigos. Então leamos essa crônica de nome instigante. Esquecer de Deus, de Rubem Alves. Uma crônica curta. Eu diria que em alguns momentos é até um pouco redundante, mas é preciso lembrar que este livro, Um Céu numa Flor Silvestre, a beleza em todas as coisas, já é um dos últimos livros, se não o último, eu não estou lembrado, do Rubem Alves. Então assim, ele já não estava mais no seu auge. Mas como eu li este livro recentemente, eu falei, eu preciso mencioná-lo no canal. Nem que seja lendo uma crônica. E na verdade, eu lerei duas, mas não hoje. Hoje eu leio uma, depois lerei outra. A outra tem a ver com livros, meus amigos. Mas essa fica para outra ocasião, hein? Em breve, tá? Aguarde. Muito bem, meus amigos. Então, Esquecer de Deus, a crônica que eu mais gostei deste livro aqui. Ela diz assim: muito antes de entrar para a escola, tive as primeiras lições de teologia. Não me lembro exatamente da primeira lição, mas sei que eu não devia ter mais de 4 anos, porque eu usava um pijama de flanela naquela noite, quando minha mãe me ensinou a rezar ao deitar. Agora me deito para dormir. Guarda-me, ó Deus, em teu amor. Se eu morrer sem acordar, recebe minha alma, ó Senhor. Amém. Nessa oração, aprendi 2 verdades teológicas. Primeira, que a gente morre. Segunda, que depois da morte está Deus. Deus é aquilo que se encontra quando a vida acaba. Claro que essas ideias não eram coisas de menino. Menino não pensa em Deus. Nisso, os meninos são iguais aos poetas. Alberto Caeiro diz: pensar em Deus é desobedecer a Deus. Porque Deus quis que não conhecêssemos. Por isso, se nos não mostrou. Walt Whitman sente igual. A raça humana, eu digo, não seja curiosa a respeito de Deus, pois eu sou curioso sobre todas as coisas e não sou curioso a respeito de Deus. Crianças e poetas não pensam em Deus por estar em paz com Deus. A gente só pensa naquilo com que não está em paz. A gente começa a pensar no coração quando ele bate descompassado. A gente começa a pensar nos olhos quando não consegue ler o jornal.
Se tudo está bem com o coração e com os olhos, a gente não pensa neles. Caeiro, no poema em que conta do Jesus menino que mora com ele, diz o seguinte: damo-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois, com um acordo íntimo, com uma mão direita e a esquerda. Pensar é estar doente dos olhos, ele diz em outro lugar. Quem pensa em Deus é porque está doente de Deus. Não pensar é estar bem. E como as crianças estão sempre em paz com Deus, não pensam nele. As crianças não pensam em Deus porque, para elas, a vida é maravilhosa. Elas não sofrem daquela doença que faz sofrer os adultos e que se chama falta de sentido para a vida. Os adultos não se contentam em simplesmente viver o cotidiano. Querem razões. Ignoram o poema do místico Ângelo Silesius. A rosa não tem porquês. Ela floresce porque floresce. Os adultos exigem razões. Pensam sobre as razões de sua vida, sobre sua missão na Terra e outras coisas parecidas. Criança nunca faz perguntas assim. Brincar com água, brincar de pique, empinar pipa, brincar de casinha. Essas alegrias pequenas bastam às crianças. São razões suficientes para viver. Às crianças basta pouco, por isso são felizes. Nietzsche dizia que amava os homens que não precisam olhar atrás das estrelas para encontrar razões para viver. O que quer dizer que ele amava as crianças. Criança não procura razões atrás das estrelas. Quem faz isso são os adultos. As crianças vivem no mundo dos sentidos. Para elas, o real é aquilo que entra pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca, pela pele. Elas são seu corpo, inteiramente entidades paradisíacas. Mas Deus não entra por nenhum desses sentidos. Deus nunca foi visto. Razão porque os poemas sagrados expressamente proíbem que seu nome seja pronunciado. Se Deus não se deu aos nossos sentidos, é pecado mortal pensar e dizer como ele é. A fala, o nome, criam a ilusão de que Deus é um objeto ao lado dos outros. Só de falar ele para se referir a Deus, já se cria uma ilusão de que é macho. Se diz que é ela, é fêmea. Mas não poderá ser isso, como o vento, o fogo, a água? Criança, eu nunca havia visto Deus. Como não vi, nem depois de adulto. Mas os adultos, despudorados, foram me falando palavras sobre Deus. Como se o conhecessem. Palavras são coisas perigosas. Têm um poder de engano infinito. Não só de engano, como também de feitiço. Wittgenstein, filósofo rigoroso, falava sobre a necessidade de se lutar contra o feitiço das palavras. Como é que as palavras enfeitiçam? É simples. A bruxa fala sapo e o príncipe virou sapo. Feitiço é isso. Fazer ser o que não é e fazer não ser o que é. Deus é um mistério sem fim. Mistério tão grande que não há nome que se lhe possa aplicar. Nomes são gaiolas. Quando a gente dá um nome a alguma coisa ou a alguma pessoa, ela fica engaiolada. Já falei em outra ocasião sobre o meu querido amigo Almícar Herrera, que ficou encantado, morreu e sonhava com um dia em que, ao acordar, tivesse esquecido o seu nome. Para quê? Para poder ser o que era. Porque o que ele era estava engaiolado pelo seu nome, nome que todos pronunciavam. Quando o nome dele era pronunciado, ele caía na arapuca dos desejos dos outros, daquilo que os outros esperavam dele.
De fato, dizer um nome é dizer o que a gente espera de alguém. Um nome é um destino. Por isso é que acontece. As pessoas dizem o nome sagrado e o pássaro que voa vira pássaro engaiolado. Deus, mistério sem nome, ao lhe ser dado um nome, vira coisa que as pessoas falam como lhe apraz. Aconteceu assim. Eu nada sabia. As pessoas foram falando e suas palavras foram se juntando umas às outras, até que, todas juntas, viraram uma coisa que, na cabeça delas, era Deus. Agora sei que não era Deus. Era um monte de palavras inventadas. Mas naquele tempo, menino, eu acreditei no que me disseram. Fui enfeitiçado. Acreditei porque achava que elas sabiam mais do que eu. Levou muito tempo para descobrir que elas não sabiam nada. Aí vem a pergunta. Se as palavras que os adultos usavam para falar sobre Deus não haviam sido tiradas de Deus, de onde foi que elas tiraram? Só tem um lugar. Tiraram de dentro deles mesmos. Esse mecanismo tem um nome. Chama-se projeção. Projeção é aquilo que se vê no cinema. A gente olha para a tela e pensa que as coisas estão se passando lá. E até as nossas emoções acreditam. E o corpo ri, sofre e chora com o que parece acontecer, como se fosse realidade. Mas basta um momento de reflexão para perceber que aquilo que está lá na frente, na tela, é apenas uma projeção de uma imagem que se encontra atrás da gente. Trata-se de um truque de luz. Isso vale para tudo que vemos. Fernando Pessoa diz mesmo que vemos aquilo que somos. Nosso mundo se parece com a gente. É nisso que se baseia a psicanálise. Não importa sobre o que a pessoa fala, se sobre árvores, comidas, casas ou roupas. Todas essas coisas juntas formam os contornos do rosto de quem fala. Assim é também com o que as pessoas dizem sobre Deus. O Deus em que as pessoas acreditam e sobre o qual falam é formado de pedaços delas mesmas. O Deus falado é uma imagem num espelho de pedaços da gente. A fala sobre Deus é a fala sobre nós mesmos. O rosto de Deus é o nosso próprio rosto. Então isso quer dizer que Deus é só uma ilusão parecida com a ilusão do cinema? De forma alguma. Isso quer dizer que, para se falar de Deus, a primeira coisa a se fazer é desaprender o Deus que nos foi ensinado. É preciso esquecer para poder ver direito. É preciso voltar ao lugar antes do ensino. É preciso virar criança de novo. Meus amigos, esse aqui foi o Rubem Alves numa crônica reflexiva sobre a figura de Deus. O Deus que nos é ensinado desde criança. O Deus que é ensinado pela religião. Um Deus diferente de outras percepções de Deus que existem por aí. Inclusive pelas próprias crianças que não pensam na existência de Deus. Um texto sobre religiosidade e não sobre religião. Religião na qual, repito, Rubem Alves era especialista. Tá? Eu tenho outros livros dele aqui. Todos versam sobre isso. Né? Eu tenho aqui Perguntaram-me se acredito em Deus. Tá? A editora Planeta. Eu tenho aqui O que é religião? Da editora Edições Loyola. Esse aqui é da editora Verus. E lembrando, tá, que Rubem Alves ele era especialista no assunto. Esse livrinho aqui traz um resuminho no final. Ele é psicanalista, tá? Ele é bacharel em teologia, mestre em teologia, doutor em filosofia, e assim, tudo em faculdade não, universidade, né? Internacional. Assim, é um cara muito, muito erudito.
E achei muito interessante as reflexões que ele faz sobre a essência de Deus, que está em tudo, né? Não é um ser mesmo. Essa coisa da gente, quando estar de bem com algo, se esquecer desse algo. O que me lembra o Ferreira Goulart, que ele sempre fala, né? Pô, a gente nem lembra que a gente tem osso. Até que a gente bata o corpo numa parte e aí dói. Aí a gente se espanta. E o que é o espanto? É a poesia. Né? E aqui ele menciona a questão dos poetas também, né? Fernando Pessoa, que fala bastante sobre o que seria Deus. Pelo menos Alberto Cairo, né? Walt Whitman também. Assim, gostei muito dessa crônica instigante e que traz um olhar diferenciado, né, do que apontam por aí. Essas pessoas, pastores, alguns padres, né, que falam em nome de Deus. Pessoas do cotidiano mesmo, né, como se conhecessem, como se tivessem visto. Pessoas que dizem ter ouvido a voz de Deus. Uma coisa curiosa para se pensar. Bom, e essa foi apenas uma crônica dele, tá? Depois eu vou trazer outra crônica dele aqui, desse mesmo livro, que eu gostei muito, que ele fala sobre livros. Livros que dão alegria. A gente vai ver quais livros o Rubem Alves mais gostava. Pelo menos alguns deles, né? Porque o cara aqui é erudito, gente. Gente, tem um vídeo que eu adoro, já assisti mais de 2 vezes. E olha que é um vídeo longuíssimo, que é um debate do Rubem Alves e Darcy Ribeiro, tá? Sobre utopia, mediado pelo Cortella jovem. É um debate muito interessante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, assim como deixarei este livro. E se eu encontrar links dos outros dois, deixarei também na descrição do vídeo para caso alguém queira adquiri-los. Você não paga nada mais por isso e ajuda aqui o canal. Tá? Lembrando que esse aqui é um dos últimos livros do Rubem Alves. Ele já não estava mais no auge. Tá? Mas foi sim um escritor de uma escrita muito saborosa. Pelo menos eu gosto muito. Tá? E essa foi a recomendação de hoje. Não é uma das minhas crônicas. Meu Deus, uma das minhas crônicas preferidas da vida está presente aqui nas 100 melhores. Não, não. Tá? Mas eu li este livro recentemente e gostei muito dessa crônica e da outra que eu lerei. Tá? Então, aguarde. Mas fica aí a recomendação do Rubem Alves para quem não conhece. E outros livros dele, tá? Procurem por aí, porque quem quer estudar religião, religiosidade, tem que ler o homem, gente. Aqui perguntaram-me se acredito em Deus, aqui o que é religião, e ele tem 1000 outros livros que versam sobre outros temas também, inclusive sobre educação, né? Que ele foi um pedagogo, foi professor universitário, deu 1000 palestras por aí, 1000 entrevistas, um homem muito estudado mesmo. E é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que vocês estão acostumados a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, mas ler o Rubem Alves é ser remetido a outros escritores e outras obras a todo instante, né? Sem contar as recomendações que ele acaba fazendo indiretamente, que só nos enriquece. Então, por exemplo, quando ele fala aqui que um nome é uma gaiola, que ele enjaula a coisa em si, a gente lembra do Manuel de Barros, que eu já fiz vídeo aqui no canal, tá? Quando ele fala aquele poeminho que ao redor da casa dele passava um rio, e ele, criança, dizia que era uma cobra de vidro mole. Até que chegou um homem e falou, na verdade o nome disso aí é enseada. E aí ele falou que perdeu a graça, né? Ah, é uma enseada, não é uma cobra de vidro mole. Assim. E de novo o olhar da criança que o Manuel de Barros traz. Ou então o momento que ele fala aqui que as palavras enfeitiçam, que as palavras faz transformações de coisas que não são o que eram. Tá? Eu não lembro a forma exata que ele fala, mas assim, a gente transforma o que é no que não é e o que não é no que é. E a gente lembra do Paulo Franco, que eu já trouxe aqui no canal várias vezes e trarei mais, tá? Aguarde.
quando ele fala que o poeta é um enganador, que na verdade está se referenciando já com Fernando Pessoa, justamente, né? Que fica mentindo, enfeitando a realidade. Ai, a pedra é bela, a pedra não é nada, a pedra é só uma pedra. Né? E de novo a gente se refere aqui ao Alberto Caeiro, que diz exatamente isso. Né? Então assim, você lê o Homem, você vai lembrando de outros autores e a reflexão vai sendo contínua. É maravilhoso, meus amigos. Você tem que ler o Rubem Alves.